Eu acho que o Criciúma ele teve uma melhora recente aí que me deixa com um leve pé atrás de ir nessa vitória do Goiás, tá? Até Muito bem, vamos começar por Série B, Goiás e Criciúma, terça, 7h30 da noite, lá no Ailê Pinheiro, estádio da Serrinha, né, lá em Goiânia. Goiás que está bem ali na parte de cima e o Criciúma brigando para não cair. Pois é, Criciúma que estava na Série A ano passado, faz um início ruim aí de Série B do Campeonato Brasileiro, chegou até a ficar na zona, e enquanto isso o Goiás está bem, brigando ali na liderança. Nesse momento ele não é o líder, né, mas porque outros times já jogaram, e a gente vai analisar tudo isso agora no nosso aplicativo do Game Arena, que tá pintando aí na tela para você apostador. Inclusive tem um QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o app do Game Arena, beleza? Bom, logo de cara aí a gente já vê que o retrospecto recente é até parecido. Como eu disse, o Criciúma ele estava na zona de rebaixamento e conseguiu sair, né? Teve uma melhora aí da equipe Carboeira, mas é o Goiás quem tá melhor, vice-líder, e se vence esse jogo, eu acho que, inclusive, se ele empata, eu acho que ele passa. Não sei se ele tem uma vitória a mais que o Coxa, mas enfim, se ele ganha, jogando em casa, né, ele vai ser o líder aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Um bom início de Série B. A gente já vê que Coritiba, Goiás e Novo Horizontino começam a se distanciar um pouquinho ali das outras equipes, porque de resto, tá bem nivelado, né, velho? A Série B, ela tá muito nivelada, é uma segunda divisão nacional muito boa nessa temporada, e a gente tem um Criciúma ali em 16º lugar, que tá só 2 pontos à frente da zona de rebaixamento. Só que, por exemplo, se o Criciúma vence esse jogo, ele tem 16, ele vai para 19, ele pula ali para 12º, 13º, e ele ficaria a apenas 5 pontos do G4, né? Então ele já pode começar, uma vitória aqui pode significar mudar a ótica aí da briga nessa Série B do Brasileirão, né? Muito bem, vamos para os jogos recentes, né? Começando pelo Goiás, que na sua partida anterior venceu fora de casa a Chapecoense, 2-1 fora de casa. Antes perdeu em casa, né, para o Atlético, time da zona de rebaixamento, 2-1, foi uma derrota surpreendente. E antes havia perdido fora para o CRB, 2-0. 2 derrotas aí nos últimos 3 jogos, mas vem de vitória fora de casa, né? E na última partida em casa, né, contra um time ali também da parte de baixo, na penúltima, né? A última foi contra o Atlético. Venceu aí 2-0 o Volta Redonda. Na verdade, a única derrota em casa foi aquela, de fato, para o Atlético. Então, o time que tem o fator casa aí, obviamente, muito bem. Salvo engano, só tem 3 derrotas, eu acho, nessa Série B, né? Foi essa do Atlético e do CRB, e eu acho que essa aqui pro América Mineiro fora de casa. Acho que fora isso, o Goiás não perdeu mais nenhum jogo. Como eu disse, uma campanha muito sólida. Ele até caiu um pouquinho de rendimento recentemente, né? Com essas 2 derrotas. Até antes dessa vitória, dessa derrota pro CRB, depois daquela vitória ali contra o Volta Redonda, o Goiás ele tinha tido um dos melhores inícios da história da Série B dos pontos corridos, tá? Inclusive, um bom início aí do Esmeraldino, tá? E por outro lado, a gente tem um Criciúma, né? Cadê aqui os resultados? Bom, vem de derrota num clássico, né? Perdeu para o Avaí ali, a equipe catarinense jogando em casa no Heriberto Rios, acabou saindo derrotado. Antes disso, havia empatado com o América, e foi quando antes ele teve essa ótima sequência, né? 3 vitórias seguidas, que deu uma melhora no time. Então, para você ter uma ideia, ele teve essa sequência maravilhosa aí de 10 pontos de 12 disputados, e ainda assim tá ali brigando na parte de baixo, né? Tá em 16º. Antes disso, o Criciúma, ele vinha muito mal. Era uma sequência muito ruim aí, ó, de 5 jogos sem vencer, tá? Incluindo um 6-0 ali, que foi Copa do Brasil, mas o momento da equipe carvoeira era muito ruim antes disso. Teve uma melhora aí o Tigre recentemente, né? Nos últimos 5 jogos deixou gol em todos, né? A equipe do Criciúma. Sim. E já a equipe do Goiás, né? Nos últimos 6 a gente teve mais de 1,5, né? Batendo em todos. E com gols do Goiás em todos eles. Sim. Os 3 últimos bateu nos marcos, inclusive, isso, né? Do Criciúma. Bom, do Goiás, a exceção do jogo contra o CRB, que ele perdeu por 2-0, né? Foi a última vez que ele não fez gol. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional. O favoritismo é do Goiás, uma odd ali acima de 1,80, e aí? Pra Série B até baixo, né? Muitos jogos da Série B a gente não... Vai ser difícil achar odds abaixo de 2 nessa Série B, tá? A gente tá falando aqui de um duelo que é o segundo contra o 16º, e o segundo lugar está jogando em casa, né? Então é uma discrepância técnica entre as equipes. Acredito que o time do Goiás seja mais qualificado, joga mais bola e ainda vai estar jogando em casa, e a gente enxerga um odd de 1,89. Então a Série B é muito assim, velho. Se você vê um confronto no qual você vê um favoritismo muito grande, você confia muito nessa equipe, vale a pena ir na vitória, porque a odd vai estar muito boa. Eu lembro que semana passada a gente mandou, inclusive, uma hot bet, a vitória do Coritiba em casa contra o Volta Redonda, e tinha uma odd muito boa. Mas, cara, eu acho que o Criciúma ele teve uma melhora recente aí que me deixa com um leve pé atrás de ir nessa vitória do Goiás, tá? Até acho que possa pintar. Mas eu não vou mentir que eu tenho um receio de um empatezinho com gols. A gente observou que o Criciúma teve uma melhora. Ele vem de derrota pro Avaí, mas antes disso ele vinha de 4 jogos consecutivos sem perder. E conseguiu marcar gol nesses últimos 5 jogos. Então a gente enxerga aí uma melhora do Tigre no retrospecto recente, e por isso eu prefiro focar em gols, velho. Eu acredito que o mais de 1,5 gols, ele já tem um oddzinho interessante. Por quê? 1-1 é um palpite que eu considero muito viável para esse confronto, tá? Eu até acho ser mais provável a vitória do Goiás. Um 2-0, 2-1, pode pintar muito bem. 1-0 eu até acho mais difícil, porque o Criciúma vem nesse bom momento. Eu acho que esse jogo ele tende a ser um pouco movimentado.
mas eu prefiro focar aqui, porque eu boto empate com gols na conta aí para essa partida. Muito bem, então pelo menos 2 golzinhos em Goiás e Criciúma fica sendo a nossa dica aí para o jogo que vai fechar a 15ª rodada da Série B.